Você está recebendo este convite porque faz parte de um grupo seleto. Pessoas que não buscam apenas entretenimento, mas histórias que deixam marcas. Nos próximos minutos, você será levado para os bastidores de um dos momentos mais silenciosos e decisivos da história americana. Uma história que não foi contada nos discursos, não apareceu nos jornais e nunca foi explicada por quem estava no poder. Aqui, não falamos apenas de fama, falamos de escolhas, de lealdade, de caráter. Quando todos esperavam aplausos, alguém escolheu o silêncio. Quando o poder exigiu obediência, alguém escolheu a amizade. E esse gesto mudou tudo, mesmo sem mudar leis. Este conteúdo não foi feito para agradar algoritmos. Foi feito para quem entende que algumas decisões valem mais do que a história oficial. Se você está aqui, é porque reconhece isso. Prepare-se para uma narrativa profunda, humana e real. Sem exageros, sem mitos, sem máscaras. Apenas a verdade por trás do aplauso. Acting, o vídeo começa agora. Sente-se, observe e lembre-se. História passa, integridade permanece. Bem-vindo. Você foi convidado por um motivo. Nos primeiros dias de janeiro de 1961, quando o inverno ainda dominava Washington e o mundo observava atento a transição de poder, o presidente eleito John F. Kennedy enfrentava uma decisão que jamais apareceria nos livros oficiais de história. A eleição havia terminado. O triunfo era incontestável. Mas havia algo que nenhum discurso, nenhuma promessa e nenhuma vitória eleitoral poderiam resolver facilmente. Era um dilema silencioso, discreto, mas profundamente humano. Durante toda a campanha presidencial, Kennedy não caminhou sozinho. Ao seu lado, mesmo fora dos palanques políticos tradicionais, esteve um grupo que ajudou a redefinir o modo como a política se conectava com a cultura popular americana, o Rat Pack. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop não eram apenas estrelas do entretenimento. Eles eram influência viva. E, naquele momento, influência valia tanto quanto votos. Esses homens arrecadaram milhões para a campanha, lotaram teatros, transformaram comícios em eventos culturais. Levaram Hollywood para dentro da política, algo nunca visto antes com tamanha intensidade. Kennedy não era apenas um candidato. Ele se tornara um símbolo de renovação, de juventude, de modernidade. E muito disso vinha da associação direta com o Rat Pack. Eles o tornaram desejável. Eles o tornaram elegantes. Eles o tornaram diferente. Kennedy sabia disso. E sabia que devia parte significativa de sua ascensão àquele grupo. Mas conforme a posse se aproximava, seus assessores começaram a calcular riscos. Riscos eleitorais, riscos regionais, riscos raciais. Foi então que a mensagem chegou até ele, direta, desconfortável e impossível de ignorar. Senhor Presidente, Sammy Davis Jr. não poderá comparecer à cerimônia de posse. Kennedy não respondeu de imediato, pediu explicações. A resposta veio fria, objetiva, quase burocrática. Sammy Davis Jr. havia se casado recentemente com Mae Britt, uma atriz branca de origem europeia. Em 1960, o simples ato de amar alguém de outra raça ainda era considerado crime em alguns estados americanos. Em outros, era visto como afronta moral. No sul do país, especialmente, a reação seria devastadora. Democratas sulistas, fundamentais para a estabilidade política do novo governo, ameaçavam romper alianças. A imprensa conservadora já se preparava para transformar o casamento em escândalo nacional. Antes mesmo de assumir, Kennedy poderia enfrentar uma crise que mancharia o início de sua presidência. Kennedy entendeu o cálculo. Não era uma questão de justiça, era uma questão de sobrevivência política. E assim, sem anúncios, sem justificativas públicas, sem qualquer comunicado oficial, Sammy Davis Jr. foi discretamente retirado da lista de convidados. Nada foi dito, nada foi explicado, mas todos sentiram.
Frank Sinatra reagiu com indignação. Ele discutiu, insistiu, lembrou à equipe de Kennedy tudo o que Sammy havia feito. Os palcos, os eventos, as noites intermináveis de campanha. Nada mudou. Peter Lawford, ligado à família Kennedy por laços pessoais, permaneceu em silêncio absoluto. Joey Bishop aceitou a decisão com resignação, mas Dean Martin não conseguiu ignorar. Para compreender a dimensão da escolha de Dean, é preciso compreender o momento histórico. Recusar um convite presidencial não era apenas um gesto de protesto. Era um rompimento, um ato que fechava portas, um risco real para a própria carreira. Quando a cerimônia de posse começou a ser organizada, Frank planejava algo grandioso, uma gala em Washington que simbolizaria não apenas a vitória política, mas o domínio cultural de uma nova era. Ella Fitzgerald, Nat King Cole, estrelas de cinema, empresários poderosos, políticos influentes. Tudo estava alinhado para ser memorável, exceto por uma ausência gritante. Sammy Davis Jr. Sammy não era um convidado qualquer. Era um dos artistas mais completos de sua geração. Cantava, dançava, atuava, fazia comédia. E havia estado ao lado de Kennedy nos momentos mais difíceis da campanha. Agora, era invisível. Frank Sinatra tentou uma última vez. Argumentou que excluir Sammy seria uma traição moral. Que a campanha jamais teria alcançado aquele nível de entusiasmo sem ele. Que o silêncio seria interpretado como covardia. A resposta permaneceu a mesma. A política vem antes de tudo. Frank enfrentou então uma decisão impossível. Escolher o amigo que caminhou com ele por décadas ou proteger o presidente que ajudou a colocar no poder. Frank escolheu a presidência. Publicamente, Sammy aceitou a exclusão com dignidade. Não reclamou, não protestou, não criou escândalos. Mas internamente, algo se quebrou. Ele acreditava que o Rat Pack estava acima das regras impostas pela segregação, que a amizade era mais forte do que preconceito, que lealdade não tinha cor. Ele descobriu que estava errado. Quando Dean Martin recebeu seu convite oficial, algo chamou sua atenção imediatamente. O nome de Sammy não estava ali. Dean não hesitou. Pegou o telefone. "Você recebeu o convite?" perguntou. Do outro lado da linha, houve uma pausa. "Não, eles não me querem lá." Dean não pediu mais explicações. Ele entendeu tudo. Ligou para Frank Sinatra. "Você vai mesmo participar sem ele?" Frank tentou justificar. Falou do Sul, falou das alianças políticas, falou das consequências. Dean interrompeu. "Eu não me importo com consequências. Eu me importo com meu amigo." Frank alertou. "Isso é história. Isso é poder. Isso é a presidência dos Estados Unidos." A resposta de Dean foi direta, sem emoção exagerada, sem drama. "Se Sammy não é bem-vindo, eu também não sou." Ele recusou o convite. Sem coletiva, sem explicações, sem manchetes provocadas por ele mesmo. Ainda assim, o impacto foi imediato. Washington ficou em choque. Hollywood ficou em silêncio. Ninguém jamais havia recusado um convite para a posse de um presidente. Ninguém. Até Dean Martin. Quando Dean contou a Sammy o que havia feito, Sammy ficou sem reação. Tentou minimizar. "Você não precisava fazer isso." Dean respondeu com tranquilidade. "Precisava sim. Você é meu amigo." Esse momento marcou Sammy para sempre. A gala aconteceu. A cerimônia seguiu. Kennedy foi empossado. Mas algo havia mudado de forma irreversível. A relação entre Kennedy e o Rat Pack esfriou. Frank continuou apoiando o governo, mas a intimidade desapareceu. A confiança havia sido abalada. Uma linha invisível fora traçada. De um lado, o poder. Do outro, a integridade. Dean Martin passou a ser visto de outra forma. Por trás do humor relaxado e da imagem despreocupada, havia um homem capaz de sacrificar prestígio por princípio. Anos depois, já debilitado pela doença,
Sammy Davis Jr. recebeu a visita de Dean. Eles relembraram histórias, riram, silenciaram juntos. Sammy finalmente agradeceu pelo gesto de 1961. Dean minimizou. Não há nada a agradecer. Você sempre foi suficiente. Quando Sammy faleceu, Dean Martin esteve entre aqueles que carregaram seu caixão. Mais tarde, perguntaram a ele se arrependia de ter perdido um dos momentos mais emblemáticos da história americana. Dean não hesitou. Não. A história acontece com ou sem você. A amizade não. Dean Martin não mudou leis, não fez discursos inflamados, não liderou movimentos, mas fez uma escolha, silenciosa, custosa e irreversível. E às vezes é exatamente assim que a coragem se manifesta. Presidentes passam, o poder se dissolve, mas a integridade permanece. E isso, mais do que aplausos, fama ou prestígio, é o que realmente define um legado. Se esta história te fez parar por um instante, se ela te lembrou que caráter vale mais do que aplausos, então você já faz parte disso. Aqui nós não contamos apenas o que aconteceu, contamos por que isso importou. Inscreva-se no canal, não por hábito, mas por propósito. Porque histórias passam, o poder muda de mãos, mas a integridade, essa permanece. Até o próximo silêncio que precisa ser ouvido.